Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tudo sobre coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião e cirurgião da coluna vertebral, especialista também em dor. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu adoro, um tema que eu me interesso bastante em conversar, que é sobre hérnia de disco lombar. Na realidade é um bloco de vídeos que vamos fazer, começando hoje falando sobre hérnia de disco lombar, mas teremos outras duas aulas falando sobre hérnia de disco cervical e hérnia de disco torácica. Mas essa primeira aula vamos dar início falando sobre a hérnia de disco lombar. E por ser a primeira aula, a gente vai trazer aqui alguns conceitos iniciais, alguns conceitos mais básicos, para que nas próximas aulas a gente ganhe tempo sem precisar falar dessa parte inicial, desses conceitos primários que vamos conversar aqui agora. E falando sobre hérnia de disco lombar, o primeiro passo é entender o que é a hérnia de disco, onde que ela surge, quais que são as justificativas para que haja o desenvolvimento. Com certeza vocês já ouviram falar, na hérnia de disco. Mas o que é isso? Então a nossa coluna vertebral, ela é formada por vértebras, que são as estruturas ósseas, e entre as vértebras nós temos os discos intervertebrais, que são estruturas cartilaginosas, que estão ali para promover alguns benefícios para a nossa coluna. E são eles a qualidade de movimentar a coluna, de reduzir a carga e distribuir de forma igualitária o peso entre uma vértebra e outra. Então esses são os papéis do disco intervertebral. Aqui na imagem vocês podem acompanhar e ver exatamente o que é um disco intervertebral, Então aqui nessa porção nós temos uma vértebra aqui em cima, nós temos uma vértebra aqui, uma outra vértebra aqui, e entre essas duas vértebras nós temos o disco intervertebral, que é essa estrutura cartilaginosa que fica aqui entre as duas vértebras. E como eu falei, o disco ele tem esses três papéis, o papel de distribuir de forma igualitária a carga entre uma vértebra e outra, de promover o amortecimento, e também é uma espécie de articulação da coluna vertebral que permite esse movimento de flexão do tronco e também auxilia na extensão do tronco. Acontece que o disco intervertebral é uma estrutura rica em colágeno e água, e a estrutura rica em colágeno e água ela é susceptível a sofrer ao longo dos anos uma desidratação. Essa desidratação ela acontece por alguns motivos. Esses motivos podem ser questões genéticas envolvidas com uma predisposição a ter um desgaste do disco intervertebral, mas também está relacionado com fatores externos, fatores ambientais, como por exemplo atividades laborais exercidas quando você tem, por exemplo, uma sobrecarga no trabalho, ou também uma má hidratação, ou utilizar a sua coluna de uma forma inadequada, fazendo movimentos inadequados, ou até mesmo ficando muito tempo sedentário. Tudo isso pode interferir para que haja uma desidratação do disco intervertebral. E essa desidratação do disco intervertebral, geralmente, ela inicia, através de um processo de má perfusão, má chegada de sangue no disco intervertebral. E o disco intervertebral, ele recebe sangue, vocês podem acompanhar aqui na imagem, eu vou colocar aqui nessa porção inferior, onde a gente já tem aqui a demonstração. O disco intervertebral, ele recebe sangue dessa porção aqui, que fica na extremidade da vértebra. A gente chama essa porção de platô cartilaginoso. Então o primeiro passo de uma desidratação discal é quando a gente começa a ter esclerose dos vasos do platô cartilaginoso. Isso faz com que chegue pouco sangue aqui no disco intervertebral. E aí esse disco começa a gradativamente se desidratar. E como uma espécie de borracha que se desidrata, ela fica mais vulnerável ali a sofrer rachaduras. E é exatamente isso que acontece com o disco. À medida que esse disco ele vai perdendo seu conteúdo líquido, ele vai se tornando cada vez mais vulnerável e isso pode predispor à formação de fissuras no disco intervertebral. E essas fissuras, cada vez que elas acontecem, podem ser responsáveis inclusive por crises intensas de dores na coluna. Sabe aquele paciente que de repente vai pegar um peso e tem uma travada na coluna? Pois bem, isso aí pode ser um episódio de uma fissura ali no disco intervertebral. E acompanhe aqui pela imagem para vocês entenderem uma coisa que é interessante, que o disco ele é formado, deixa eu colocar assim dessa forma, o disco ele é formado por uma porção mais
externa, que é essa porção que está aqui, ó, que a gente chama ela de ânulo fibroso, e uma porção mais interna e gelatinosa, que é o núcleo pulposo. As fissuras elas acontecem exatamente nessa porção externa, que é o ânulo fibroso. E toda vez que acontece uma fissura pode ser uma causa de dor, mas além disso, aquela fissura ela também vai inflamar e pode formar o que a gente chama de protrusão discal. A protrusão discal é como se fosse a estrutura que antecede a formação de uma hérnia de disco, porque aquela fissura ali formando uma protrusão, ela pode abrir espaço, né? E agora acompanha aqui na imagem para vocês entenderem, ela pode abrir espaço para que o núcleo pulposo ele acabe extravasando pelo ânulo fibroso e aí sim formando a hérnia de disco. E quais são os sinais e sintomas que uma hérnia de disco pode causar? Então essa imagem aqui mostra exatamente isso, né? A hérnia de disco, quando ela se forma, ela pode acabar causando aqui, ó, o conflito, a compressão de uma das raízes nervosas que estão passando ali pela coluna vertebral. E dessa forma o paciente ele pode sentir dores intensas, tanto na região lombar, e aqui a gente está falando sobre a hérnia de disco lombar, tanto na região lombar, como também no trajeto daquela raiz nervosa que está sendo comprimida. Então, se é uma raiz nervosa que vai formar o nervo ciático, né, e lembrando das raízes nervosas que formam o nervo ciático, que é a raiz de L4, L5, S1 e S2, se é uma dessas raízes, o paciente ele pode ter aquela dor tipicamente ciática, uma dor que desce pela perna, na face posterior da perna, com características de uma dor neuropática, ou seja, uma dor em queimação, com sensação de dormência, com sensação de formigamento intensa, que piora com o movimento, que piora com a elevação da perna, que é o que a gente chama de manobra de Lazarek positiva. E nos casos mais complexos, além dessa alteração dolorosa, além desses formigamentos, além desse padrão neuropático da dor, a gente também pode ter comprometimento funcional desse nervo. Então o paciente pode ter sensação de perda de sensibilidade, pode ter uma sensibilidade reduzida no trajeto, ou melhor, no dermátomo, né, na área que é inervada por aquela raiz que está sendo comprimida, como também o paciente pode ter perda de força, né, e aí o paciente pode ter dificuldade para fazer a flexão plantar, de empurrar o pé para baixo, que é a raiz de S1, pode ter dificuldade de elevar o pé para cima, a raiz de L5, né, pode ter dificuldade de raiz de L4 junto com a raiz de L5, pode ter dificuldade de elevar o hallux, o dedão do pé, também participação aqui da raiz de L5. Então o paciente pode apresentar alguma dessas alterações neurológicas, né, e isso remete a casos mais complexos. E por fim, o paciente também pode apresentar naqueles casos onde a gente tem uma compressão não só de uma raiz, mas de várias raízes ali na região lombar, e lembrando que as raízes na região lombar elas recebem o nome de cauda equina. Quando o paciente ele tem uma compressão crítica de várias raízes, o paciente pode apresentar o que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é quando o paciente ele perde completamente a sensibilidade, geralmente a sensibilidade da região da face posterior das pernas, da região perianal, é o que a gente chama de anestesia em cela. Então é como se toda essa região da cela ela ficasse anestesiada. O paciente pode ter também a sensação, pode ter também a perda de força bilateral dos pés, principalmente esse movimento de elevar os pés, e aí o paciente fica com o pé caído bilateral. E o paciente também pode ter alterações esfinterianas, pode ter ali incontinência urinária, incontinência fecal, e isso remete a um caso extremamente grave. E como que a gente trata as hérnias de disco? Então um ponto importante é saber que a maioria das hérnias de disco elas são assintomáticas. E além disso, a maioria das protrusões discal elas são assintomáticas. Porém, as hérnias de disco, algumas delas podem ser sim assintomáticas também. E outra coisa importante da gente falar é que a maioria das hérnias de disco, cerca de 80% delas, vão sofrer um processo de reabsorção natural. Então o próprio organismo reconhece aquilo como um agente agressor e vai fazer uma reabsorção dessa hérnia de disco. Então a maioria das hérnias de disco, o tratamento vai ser um tratamento conservador, à base de analgésico, de anti-inflamatórios, de fisioterapia, um repouso relativo, não é aquele repouso onde o paciente precisa ficar o tempo todo deitado, mas sim um repouso onde a gente retira eventuais atividades laborais, atividades de trabalho que podem acentuar a dor do paciente, a gente retira algumas atividades físicas com maior carga de impacto, com maior esforço, e deixa esse paciente com uma atividade física mais branda, com uma fisioterapia, com pilates.
e ajusta ali o estilo de vida do paciente. E falando em estilo de vida, essa também é a base do tratamento da hérnia de disco, onde a gente vai ajustar a hidratação do paciente, ajustar a alimentação, ajustar o sono, ajustar a ergonomia no trabalho desse paciente, porque isso vai não só tratar nesse momento a hérnia de disco do paciente, como também prevenir a formação de novas hérnias de disco. Em alguns casos, a gente vai precisar de terapias medicamentosas mais intensas, não só os analgésicos e anti-inflamatórios, mas às vezes a gente vai precisar de opioides, de medicamentos adjuvantes, como os anticonvulsivantes, que podem ser utilizados no tratamento da dor neuropática, como também os antidepressivos. Em alguns casos específicos, a gente precisa inclusive fazer o medicamento diretamente na raiz nervosa, diretamente no nervo que está sentindo essa dor, que está sendo comprimido por essa hérnia de disco. Que são as infiltrações radiculares seletivas, os bloqueios peridurais. E quando que a gente opera uma hérnia de disco? A cirurgia está reservada para aqueles casos onde a gente trata o paciente por 6 semanas a 3 meses e esse paciente não tem melhora, ele continua com uma dor intensa, uma dor incapacitante, uma dor que gera comprometimento da qualidade de vida, ou naqueles casos onde o paciente apresenta alterações neurológicas. Então, o paciente que tem alteração sensitiva, alteração motora ou síndrome da cauda equina são casos onde a gente precisa partir para uma cirurgia. E detalhe, nesses casos, onde o paciente tem alteração neurológica, a cirurgia é o ideal que ela seja feita o mais breve possível, pois quanto mais tempo esse nervo fica sofrendo com essa compressão e com perda dessa funcionalidade dele, menor a chance da gente recuperar o nervo. Então, quanto mais precoce você operar, melhor esse paciente nessas condições. Perfeito? Então essa foi a nossa aula sobre hérnia de disco lombar. Se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando, porque falaremos nas próximas aulas sobre hérnia de disco cervical e hérnia de disco torácica. Nas próximas aulas falaremos um pouco mais sobre as possibilidades terapêuticas cirúrgicas, pois existe um universo grande de cirurgia endoscópica, cirurgia laser, cirurgia aberta, as artrodeses. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. E também não deixa de curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para que você possa continuar recebendo vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.